Quinta-feira, 8h36 da manhã. E com essa manhã ensolarada pra caramba, eu já começo a gravar esse vídeo para falar como foi ontem a minha experiência testando ao vivo e a cores essa carinha aqui, o The Blend Bourbon de O Boticário. Conhecido como o melhor perfume de O Boticário e alguns dizendo até que é o melhor perfume nacional. Esse cara aqui foi um sonho de eu ter na minha coleção há um bom tempo. E aí depois, quando simplesmente eu encontrei ele dentro da loja, experimentei, realmente gostei dele, comprei e agora ele tá aqui em minhas mãos. Fiz teste ontem em um evento que eu saí junto com a minha noiva e agora veio o meu veredito sobre esse cara, testado obviamente na minha pele. Mas antes vamos pro contexto, né? Eu recebi esse cara aqui, ele chegou aqui em casa mais ou menos anteontem, 2 dias atrás. Hoje é dia 20, ele chegou dia 18. E esse cara aqui eu não comprei para esse evento, mas acabou que ele foi inaugurado para esse evento. O evento em questão foi uma comemoração de 1 ano do lançamento do livro de uma amiga da minha noiva. Então, como eu precisava estar um pouco mais classudo, um pouco menos despojado lá, eu acabei indo com uma coisa mais séria e com esse perfumão aqui. Então vamos falar sobre as borrifadas que eu usei, né? Eu acabei usando 2 borrifadas em cada lado do pescoço, uma borrifada na nuca, e eu também tenho essa de dar uma borrifada atrás de cada orelha. Eu também dei 2 borrifadas no antebraço aqui na parte de trás, e eu também dei uma borrifada nessas partes aqui de cima do braço. Eu não borrifo no pulso porque, fora o fato de que eu gosto de usar relógios, quando vai no banheiro acaba lavando as mãos e o perfume pode acabar saindo. Então, por esses motivos, eu acabo não aplicando nos pulsos. E eu acabei também colocando 2 borrifadas por dentro da blusa no peito. A gente saiu de casa mais ou menos umas 6h40 e aqui estava bastante quente em casa, então eu estava sentindo bastante o perfume. E para quem viu um vídeo anterior, quando eu falei que eu estava testando um perfume que era inspirado no Baccarat Rouge 540 e a minha noiva saiu com o essencial tradicional feminino da Natura, o meu perfume foi completamente soterrado dentro do Uber. Mas dessa vez foi diferente. E esse carinha aqui empatou. Ele empatou e realmente a proposta dele não é para ser um perfume bombástico. Ele é um perfume que exala muito bem e ele exalou bastante bem em mim, mais ou menos durante 1 hora, 1h30. Mas como o essencial tradicional, ele é um perfume que ele exala bastante, mais do que esse aqui, inclusive. Se eu virava mais para um lado direito, mais próximo da janela, eu acabava sentindo mais o meu perfume. Mas se eu virava o rosto para onde a minha noiva estava, eu acabava sentindo bastante o perfume dela. Mas o meu não se perdia no ar. Mas obviamente o perfume não é para estar fazendo uma batalha com seu cônjuge, mas sim para estar com um cheiro agradável no evento que você for, ou até mesmo para você mesmo em casa. Então, para falar sobre o quanto tempo essa boa experiência rendeu na minha pele, e ele teve uma projeção moderada para alta na primeira hora, entre 1 hora e 1h40 a partir do momento que eu apliquei ele. E ali ele já ficou um pouco mais rente à pele, mas ainda estava para sentir aproximando um pouco. Eu não estava tão focado assim em ver como estava o desempenho dele depois de 2 horas, porque eu estava focado no evento. Mas depois que a gente chegou em casa, a minha noiva, quando a gente foi dormir, eu já tinha tomado banho, usei sabonete, fiz as coisas todas. E quando a gente estava deitado na cama, ela estava deitada sobre o meu peito e disse que ainda sentia o cheiro do perfume. O que eu não tenho tanta certeza se foi dele, porque enquanto a gente estava lá, a gente parou para tomar um café no final do evento, e aí depois a gente acabou passando por uma loja que tinha alguns perfumes, onde lá eu acabei borrifando 2 perfumes, um em cada parte do braço, sendo que um deles foi o Club de Nuit e o outro foi o Facar Black. Mas como ela estava deitada sobre o meu peito e ela disse que estava sentindo e eu borrifei o perfume realmente no meu peito, eu acabei deduzindo de que era esse cara. E hoje, quinta-feira, agora 8h44 da manhã, eu fui dar uma olhada para ver como é que estava a blusa que eu usei ontem e o perfume ainda tá lá. Então sim, o perfume que você passou na pele pode até ir embora, mas a roupa vai continuar por um bom tempo. Então pelo menos a sua roupa já vai estar ainda bem cheirosa. Então quem for abraçar você, ou se for abraçar a sua noiva, ainda vai estar com cheiro. Eu não passei hidratante nem nada antes de ir pro evento, apenas tomei o meu banho, passei sabonete normal, e aí após que eu estava mais seco, eu passei o perfume. Eu acredito que a fixação total dele na minha pele, desde o início que eu comecei a sentir a fragrância até o final, foi de mais ou menos uns
5 a 6 horas. O que sinceramente muita gente pode acabar achando ruim. Mas cara, pra mim, sinceramente, não faz diferença um perfume ficar durando 6, 8 ou até 16 horas, como é o exemplo de alguns perfumes que eu tenho aqui. Eu não preciso que um perfume dure mais do que 6 horas na minha pele, até porque os eventos que eu vou não demoram tanto assim. E se você acaba realmente torcendo para que ele dure bastante assim na sua pele, a ponto de você chegar em casa e ainda assim precisar sentir o cheiro do perfume na sua pele, mesmo você não tendo mais nada para fazer, eu respeito completamente a sua opinião, mas para mim isso não faz diferença. Esse perfume cumpriu as minhas expectativas maravilhosamente bem. Por ele ter um toque de baunilha, tanto eu quanto a minha esposa acabou achando ele um pouco parecido. Ele acabou dando uma lembrançazinha no Natura Homme D'Homme, e para mim, pelo menos, acabou lembrando um pouquinho também o Natura Essencial Único. Minha noiva, que não tem um olfato mais treinado como eu também, ela acabou achando que os três eram bastante semelhantes, mas ela viu sim alguma diferença em cada um deles e ela gostou de todos eles também. O perfume me rendeu 2 elogios, sendo que ambos vieram da minha esposa. O primeiro no início, quando eu estava aplicando, e o outro foi no fim do dia, quando a gente estava indo dormir. Então, como meu veredito para o Boticário The Blend Bourbon é que ele vale sim que você pelo menos experimente ele, ou até mesmo que você compre depois de testar na loja, porque como eu falei, neste canal eu nunca vou recomendar comprar um perfume no blind, ainda mais um perfume desse aqui que pode custar R$380 na loja. Então sim, o meu veredito é que ele está com certeza aprovado com bastante êxito e que eu recomendo vocês experimentarem. Ele com certeza está no top 10 perfumes favoritos da minha coleção. Ele para mim não se tornou o melhor perfume nacional como para algumas pessoas pode ser, mas ele com certeza está na lista sim de melhores para mim. Então é isso, pessoal, essa aqui foi a minha análise prática do The Blend Bourbon. Se você gostou, deixa o like, se inscreve. Se vocês quiserem mais conteúdo sobre perfumaria, comenta aí também. E se você tem essa fragrância também, comenta falando como é que foi, como ele se trata na sua pele, se você recebe bastante elogios quanto a ele, escreve aí nos comentários. Então deixa o like, se aparecer o hype, clica no hype que vai ajudar bastante também. Se inscreve se você não for inscrito, valeu!